Olá, olá, caríssimos alunos do sétimo ano. Prontos para mais um momento alto do dia? Então vamos lá, é uma aula de geografia. Vamos a isto? Vou compartilhar a tela com vocês, como é hábito, e vamos falar de climas frios. Portanto, na temática que nós temos estado a abordar nas videoaulas anteriores, seguem-se os climas frios. Portanto, vamos analisar alguns gráficos termopluviométricos típicos dos climas frios, vamos verificar os locais onde eles se encontram e vamos ver quais são os tipos de vegetação típicos destes climas, ok? Vamos a isso. Então, neste mapa, nós podemos visualizar desde logo os 4 tipos de climas frios existentes no planeta, ok? Então, a saber, temos o clima frio polar, que está nas latitudes mais elevadas, que vão corresponder aqui ao norte do Canadá, ao norte da Sibéria, mesmo nas regiões próximas do Polo Norte e em toda a Antártida. Portanto, nas latitudes mais elevadas, a rondar exatamente as áreas polares. A seguir, em latitude, segue-se o clima frio subpolar, imediatamente antes dos polos. E também temos o clima frio continental, que acaba por ser a sequência do subpolar, mas mais nas áreas continentais. Portanto, aqui no interior do território russo, temos, portanto, a seguir à faixa da região subpolar, temos esta área que vocês podem ver neste azul mais intenso. Okay? A mesma coisa acontece aqui quase em todo o território do Canadá e norte dos Estados Unidos, esta região. Depois, vamos ter ainda um outro tipo de clima frio, que são os climas frios de altitude, que, como toda a gente sabe, se vão localizar nas áreas das grandes cadeias montanhosas, onde a altitude é o fator responsável pelas baixas temperaturas, pela queda de neve e pelas condições, digamos, mais inóspitas relativamente ao frio, não é? Então, a saber, nós temos aqui os vários subtipos, o polar, o subpolar, o de altitude e o continental, e nós vamos começar pelo clima polar. E se chegarmos aqui, eu tenho que mudar aqui o ponteiro para o rato normal, para poder clicar no clima polar. E cá está ele. Cá temos nós, aqui, o clima frio polar, cujo gráfico termopluviométrico tem estas características. E em que é que este clima e este tipo de gráfico se vai distinguir dos anteriores gráficos e dos anteriores climas que vocês já estudaram? É exatamente pela curva da temperatura, que vai estar na grande maioria do ano em valores negativos. Vejam, o nosso zero agora está aqui nesta área. Vou buscar o ponteiro, que é um bocadinho mais fácil para vocês verem. O zero está aqui, é aqui que é a partir que se marcam as barras da precipitação. No entanto, como as temperaturas médias mensais são, em muitos dos meses, negativas, nós temos que ter também a escala negativa. E, portanto, cá está, vejam, fevereiro, a temperatura média de fevereiro ronda aos 40 graus negativos. Realmente é uma região, ou são regiões muito inóspitas. Vocês têm aqui o enquadramento do mapa mundo, isto é aqui mesmo no norte do Canadá. Vejam, só em junho, julho e agosto é que nós temos temperaturas médias mensais positivas. E mesmo estas temperaturas positivas são temperaturas que rondam valores sempre inferiores a 10 graus. Portanto, mesmo nestes meses está imenso frio. Portanto, depois volta, como estamos no hemisfério norte, reparem, os nossos meses de inverno, os climas temperados, vão corresponder aos meses de inverno mais acentuado, onde o frio é mais acentuado, também nestes climas, ok? São meses em que estas regiões estão praticamente sempre de noite. Lembram-se disso? Pronto. Então, cá está. Os valores das temperaturas médias mensais são negativos, com uma amplitude térmica anual elevada, porque a diferença aqui de menos 40 até 8 ou 9, como sabemos, serão 48 ou 49 graus de diferença entre o mês mais quente e o mês mais frio. Não é que o mês quente seja muito quente, porque não é quente, o problema é que o mês frio é mesmo muito frio. Pronto. E a precipitação nestas áreas é uma precipitação muito baixa. Quando ocorre sob a forma de neve. Porque é que é muito baixa? Não se esqueçam que nós estamos
nas áreas polares que são dominadas pela presença de anticiclones. E zonas de anticiclones são zonas onde raramente ocorre precipitação. Solo, vegetação, bem, quase nem podemos falar deles. Porquê? Os solos estão permanentemente gelados, não é? Toda a água que existe nos solos está sob a forma de gelo, é o chamado permafrost. E em condições destas, evidentemente, não há vegetação. Toda a gente já viu imagens de áreas polares, por exemplo, da Antártida, sempre com aquela camada de gelo enorme, sempre por isso o continente branco, não é? E, portanto, não há vegetação. Ok? Vamos seguir para outro tipo de climas. Neste caso, subpolares. Portanto, o subpolar, estamos a descer, digamos assim, em latitude. Portanto, passamos das zonas polares para o que está a seguir, que é o subpolar. E aqui estamos um bocadinho a menor latitude, cá está, uma região do Alasca, como se pode ver aqui na nossa posição, na nossa localização geográfica. A temperatura média anual ronda os 2,1 negativos. Vejam, a precipitação anual é baixa, continua a ser baixa, porque isto continuam a ser regiões dominadas por altas pressões, nomeadamente térmicas, porque são regiões geladas. Vejam, ainda temos vários meses com temperaturas negativas, mas já não são tão negativas, tão baixas, como no anterior. O novembro e o dezembro a mesma coisa. Nos meses, a partir de abril, maio, as temperaturas médias mensais já são positivas, já estão acima de zero. A precipitação é um bocadinho mais elevada nestes meses, mesmo assim continua a ser uma precipitação muito baixa. Diz-se aqui que a amplitude térmica anual continua elevada. Vamos ver, aqui temos julho com aproximadamente 10 graus de temperatura média mensal e temos janeiro com menos 10, menos 11. Portanto, lá está, se formos de menos 11 até 10 positivos, nós vamos ter uma amplitude de 21 graus de temperatura, a diferença entre o mês mais quente e mais frio. Precipitação baixa, como já tinha referido. E a vegetação destas regiões já é existente, já existe. Portanto, as situações já não são tão inóspitas como no clima polar e, portanto, nós aqui já temos situações de tundra e ou taiga. Então, a tundra é o quê? A tundra é um tipo de vegetação típica de zonas muito frias, em que é constituída essencialmente por pequenos fungos, musgos, líquenes, portanto uma vegetação muito rasteirinha, muito pouco, às vezes pouco notória, mal se vê, mas ela está lá, ela existe, e a taiga é constituída maioritariamente, é uma vegetação típica de zonas muito frias, mas é constituída pelas chamadas florestas de coníferas, portanto que são aquelas árvores de forma cônica, pinheiros, abetos ou outras árvores, mas essencialmente aqueles pinheiros típicos do Natal, abetos, que são árvores típicas de zonas muito frias que aguentam estas temperaturas bastante baixas. Vamos continuar para o clima da altitude e estes climas nós podemos encontrá-los em qualquer ponto do globo, desde que haja uma cadeia montanhosa onde a altitude seja suficientemente elevada para justificar estas temperaturas e que seja responsável por estas temperaturas tão baixas. Aqui, por exemplo, nós estamos na Alemanha, no sul da Alemanha, numa região montanhosa, onde a temperatura média anual é de menos 4,3 e a precipitação anual é quase 2.000 milímetros. Portanto, se somássemos estas barras todas, íamos ter quase 2.000 milímetros anuais. É significativo. É, claro, está-se mesmo a ver que é uma precipitação aqui orográfica, porque é associada ao relevo muito montanhoso. Vejam como continuamos a ter temperaturas negativas devido à altitude e, porque reparem, está aqui o valor da altitude, estamos a 2.962, estamos a quase a 3.000 metros de altitude. Pronto, portanto, estamos numa região temperada, aqui relativamente próxima de nós, mas é de facto uma área onde os 3.000 metros de altitude são muito significativos, não é? E justificam estas características bastante marcadas de frio, climas frios e bastante úmido.
Nos meses de verão as temperaturas rondam valores positivos, mas sempre muito baixinhos, ok? Zonas muito montanhosas. Portanto, vamos ter aqui, ao contrário dos anteriores, uma precipitação bastante abundante de neve na maioria dos meses, exatamente por causa de estarmos a 3.000 metros de altitude, e vamos ter um tipo de vegetação, curiosamente, aqui constituída por vários patamares, de acordo exatamente com a altitude. Porque no sopé da montanha, e o que é o sopé da montanha? A parte mais baixa, quando começamos a subir a montanha, aí nós vamos ter uma vegetação que até pode ser parecida ou idêntica à vegetação de zonas tropicais. Depende, se as nossas montanhas estiverem próximo dos trópicos, claro que a vegetação que está nas partes mais baixas, no sopé da montanha, vai ser essa vegetação. Vejam, aqui é uma vegetação, é uma floresta tipo galeria. Portanto, isto é uma floresta com vários estratos. Depois começamos a ter uma vegetação um bocadinho mais esparsa, menos densa, não é? Segue-se, depois aqui, em altitudes médias, reparem, passa-se aqui de uma vegetação caducifólia, carvalhos, provavelmente, que existem aqui, passamos para a floresta de coníferas. Olhem aqui, aqui a cerca de 3.000 metros de altitude, temos a taiga, as tais árvores em forma cônica. E se continuarmos a 4.000 metros, já vamos ter menos vegetação. Aqui provavelmente estamos naquela fase da chamada tundra. E ainda mais alto, ou seja, a mais de 4.500, 500 a 5.000 metros de altitude, já só temos mesmo neve, já não existe vegetação nenhuma. Portanto, o curioso da altitude é exatamente essa situação, em que, de acordo com a latitude onde estão as montanhas, nós podemos ter na base da montanha vegetação exuberante, parecida com a vegetação equatorial e tropical, mas à medida que subimos em altitude, a vegetação vai sendo diferente para suportar e para se adaptar a essas condições difíceis de temperaturas cada vez mais baixas e possivelmente mais umidade, etc. Claro que a agricultura aqui vai depender da região onde estão as nossas montanhas, mas claro que em qualquer zona, a partir dos 2.000, 3.000 metros de altitude, é difícil cultivar pelo menos uma grande diversidade de culturas e, portanto, o tipo de produtos é cada vez mais reduzido, menos diversificado, e aquilo que começa a predominar são áreas, por exemplo, de pastagens, porque a pastagem é sempre algo que se adapta a condições de umidade maior, mais elevadas e temperaturas também relativamente mais baixas. Portanto, lá está. Podemos dizer que na base das montanhas temos vegetação típica de climas mais quentes, mas atenção, se as montanhas estiverem no Alasca ou na Sibéria, não é isso que acontece, ok? Isto só acontece se as montanhas estiverem nas regiões intertropicais. Imaginem o Kilimanjaro em África, imaginem algumas zonas dos Andes, portanto, não é em zonas de elevada latitude, peço desculpa. E depois, finalmente, temos o clima frio continental. Cá está. É parecido com o clima subpolar. É parecido. Só que este acaba por ser um bocadinho mais... a diferença aqui é como este está mais associado a áreas continentais, acabamos por ter aqui, por exemplo, uma amplitude térmica mais vincada, maior, uma diferença, um contraste maior entre o inverno e o verão. Pronto, e portanto cá está, janeiro, fevereiro, março com temperaturas negativas, mas depois aqui nos meses de verão temperaturas um bocadinho mais altas do que no clima subpolar, que se calhar já vão além dos 10 graus de média, e precipitação também um bocadinho mais abundante, até porque estas áreas no verão podem ter situações de baixas pressões de origem térmica ou algo do género, e portanto acaba por haver aqui uma maior disparidade entre verão e inverno, ok? E por isso mesmo cá está. Continuamos a ter uma precipitação que no geral é baixa, ok? Além da fraca umidade do ar e o afastamento do mar, justificam essa baixa precipitação. Sim, senhor. E cá está um aspecto, continuamos a ter a taiga, ok? Aqui o tigre, que me parece ser a região da Sibéria, provavelmente, as coníferas, portanto a taiga, cá está, cheia de neve e sem neve aqui, provavelmente na estação de verão, ok?
portanto, sobre tipos de vegetação, configuração e análise dos respectivos gráficos termopluviométricos e os 4 tipos de climas frios. Foi o conteúdo da aula de hoje, espero que tenham percebido e por hoje ficamos por aqui, é tudo. Boa sorte com o trabalho. Eu vou estando a par também na plataforma Classroom e a tarefa irá surgir lá entretanto, está bem? E agora, como eu costumo dizer, fui!